Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Sabe como é que Deus abençoa a gente? Vou dar um segredo para você. Ele abençoa a gente quando a gente decide fazer o que é certo, andar na verdade, ser justo, viver uma vida de justiça, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Então, quando nós decidimos obedecer à justiça, nós estamos obedecendo a Deus. E é claro, quando nós obedecemos à justiça, nós estamos plantando a boa semente e vamos colher os bons frutos. Claro. Por outro lado, quando nós continuamos semeando o que não presta, que quer dizer a injustiça, o pecado, então é claro que nós vamos colher frutos daquela semente ruim. E não podemos reclamar, não podemos culpar ninguém, é ou não é? Veja o texto que nós falamos ontem e eu quero repetir hoje. Por favor. Deus fala assim através de Moisés. Eis que hoje Deus coloca diante de você, de mim, a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas peraí, bispo, como é que eu vou cumprir os mandamentos se eu não os conheço? Tudo bem, você não conhece os mandamentos, mas você sabe, você tem consciência do que é certo e do que é errado. É ou não é? Não é verdade? Você sabe que o ser humano é o único ser na face da Terra que tem a consciência do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é pecado e do que é iníquo. Então, nós temos essa consciência. Quando eles falam aí que o homem veio do macaco, eu pergunto, será que o macaco tem consciência do que é certo e o que é errado? Não, nenhum animal tem. Então, o homem não veio do macaco, o homem vem de Deus. E ele deu essa consciência do que é certo e do que é errado. Só ele. Só o ser humano, a raça humana, tem consciência do que é certo e o que é errado. Não interessa a religião que você professa. Não interessa se você é uma pessoa conceituada, se você é uma pessoa inteligente, diplomada, etc. Ou não. Não interessa se você sabe ler ou escrever ou não sabe. Não importa. Não importa a sua raça, não importa a sua cor, não importa nada. O que importa é o seguinte, você é um ser humano e por conta disso, você tem capacidade para discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, minha amiga, meu amigo, quando Deus fala, eu proponho a bênção e a maldição, ele está nada mais, nada menos do que cobrando de nós uma atitude. Ele está cobrando de você, de mim, hoje, uma atitude correta, uma atitude íntegra, porque tudo que nós fazemos de certo, de absolutamente justo, está dentro da palavra de Deus. E o que nós fazemos de errado está contra a palavra de Deus. É só isso. Por isso ele diz a bênção e a maldição. Mas ele não é o que traz a maldição. A maldição é aquilo que nós plantamos. Nós plantamos a maldição. Nós plantamos o que é mal, nós vamos colher o que é mal. Se você fere as pessoas, você será ferida. Se você julga as pessoas, você será julgada. Se você perdoa as pessoas, você será perdoada.
Olha só, se você dá, você recebe. Essa é a lei de Deus, essa é a lei da palavra de Deus, esse é o mandamento de Deus. E você quem decide a sua vida. Eu decido a minha, você decide a sua. E nós que decidimos por obedecer o que é certo, fazer o que é certo, pronto, acabou. Nós vamos colher os frutos da obediência, que é o que Deus propõe para nós. Então, agora nós vamos assistir testemunhos de pessoas que aprenderam essas simples lições, ensinamentos da palavra de Deus. Aprenderam esses ensinamentos inteligentes, é uma fé inteligente, e colheram o fruto. Vamos assistir testemunhos. Meu nome é Cecília Rosati, né? E a minha infância foi muito complicada. Meu pai era alcoólatra e minha mãe ia muito em terreiros para tentar tirar a bebida do meu pai. Então tinha muita confusão dentro de casa, meu pai arrebentava tudo dentro de casa. Então foi uma infância muito complicada, né? Quando ele faleceu, começou assim a ser mais complicado ainda, porque não tinha uma figura de homem dentro de casa. Depois disso, minha mãe se tornou budista e não quis ir mais para nenhum terreiro. Só que eu gostava do toque, eu gostava das entidades, eu gostava de ouvir as entidades falar. Então, quando eu fiquei maior, me tornei mais aos 18, 19 anos, eu comecei a ir. Mas fiz as catulações no corpo, fiz o pacto, né, com o próprio diabo, porque a gente sabe que é um pacto com o diabo, que não é um pacto com Deus, né? Então, quando foi em 2009, eu fiz um pacto com um pessoal que era da África. Então, eu fiz o santo dentro de Ifá, que foi dentro da África. Então, foi ali que eu comecei. Eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro. Eu comprei uma chácara na serra e quando eu comprei essa chácara, eu já comprei ela preparada, que era para que eu fosse uma sacerdotisa dentro de Ifá. Jogar os búzios, fazer ebós, fazer todos os trabalhos de magia dentro de Ifá. Nós usamos muito o vodú, né? O vodú ele é usado para quê? Para você fazer amarrações. Então, assim, as pessoas que me procuravam eram pessoas que queriam ter amor. Amor, quer ter uma pessoa, então eu fazia esse vodú. Outras pessoas procuravam para dinheiro, né, para ganhar dinheiro. Outras pessoas para tirar as pessoas da prisão, filhos ou esposos, né, que estavam presos. Então, eram feitos trabalhos, né, com bichos. Muita gente vinha procurava assim, eu quero fazer um trabalho para tirar, para matar. Eram trabalhos pesados, com bode, com galinha de Angola, galinha, galo, e entregue na penitenciária, entregue nas encruzilhadas, entregue na linha de trem e dentro das cachoeiras, nas matas. Então, esses eram os trabalhos que eu fazia. Minha vida era desgraçada, porque eu não tinha paz, eu não dormia. Eu tinha, assim, um vazio muito grande, eu era uma pessoa desequilibrada, não tinha paciência com nada e com ninguém. Arrumava confusão em todos os lugares que eu entrava. Havia dor de cabeça, dor nas costas, dor na coluna inteira, não dormia, eu não dormia, realmente eu não dormia. Eu dormia muito pouco e acordava muito cansada. No que eu vendi a chácara, que eu fui tirar tudo que estava na chácara, primeiro eu bati meu carro num toco de árvore dentro da chácara, coisa que nunca tinha acontecido. A segunda coisa que aconteceu foi quando eu abaixei para pegar uma caixa de ferramenta, eu não andei mais. Ali naquele momento eu vi, eles não me largaram, realmente eles não me largaram. Aí eu falei, agora ou é tudo ou é nada, porque agora eu vou ter problemas, porque ou eles vão me matar, ou eu vou ter que sobreviver de uma forma. No dia que eu vim, eu cheguei aqui numa fogueira santa. Era o bispo Márcio, que estava fazendo o culto. Eu subi. Naquele mesmo dia, eu cumpri a minha fogueira santa naquele momento, porque eu não estava andando. Eu já estava sem movimento nenhum do meu lado direito. Eu subi e pedi para Deus, se o Senhor quer, na sua presença, então eu tenho que descer aqui andando. Eu preciso andar.
eu preciso voltar a andar. E naquele momento, sim, eu desci do altar andando. E ali eu decidi que eu iria me batizar e que ali acabou. Aquela vida velha minha tinha que acabar ali naquele momento. Me tornei dizimista fiel. Não importava quanto entrasse na minha conta. O importante era que eu tinha que fazer aquela parte ali, direitinho, tudo bonito, porque senão o diabo ele ia me pegar lá na frente. Eu comecei a dormir, eu me tornei uma pessoa mais ponderada, sem brigar, sem xingar, sabe, não beber. Eu fui deixando tudo, as amizades, tudo. Eu deixei tudo aquilo que realmente não era de Deus na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu queria esse Espírito para mim, porque eu já tinha tido o Espírito do diabo, que foi uma derrota na minha vida. Então eu queria esse Espírito de paz, de alegria, sabe, de prosperidade, de ter uma paz interior mesmo, porque eu não tinha. Então eu queria esse Espírito para mim, o Espírito de Deus dentro de mim, para que eu tivesse força mesmo, porque eu tinha que lutar todos os dias contra o diabo. Assim como eu me preparei na época, né, dentro da macumba, dentro do candomblé, eu tive que me preparar muito mais para receber o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a entender, foi nas leituras dos livros, de todos os livros da igreja. Eu comecei a ler muito, para me entender como que eu poderia receber o Espírito Santo. Então, assim, eu fiz um pacto com Deus, ali no altar. E Deus, Ele realmente falou comigo, que Ele estava comigo, que estava ali naquele momento e que não sairia da minha vida. Uma felicidade, uma paz, sabe? Uma paz muito grande, sabe? De você saber que ali dentro você tem Deus. Então Deus, assim, Ele foi maravilhoso na minha vida, porque minha vida, ela transformou completamente. Eu me transformei em uma outra pessoa, uma pessoa que tem uma centrada. Eu sei aquilo que eu preciso na minha vida e aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Porque sem Deus, sem o Espírito de Deus, eu não consigo nada. Porque a minha alma eu entreguei para Ele. Porque na época a minha alma estava na mão do diabo. E eu sei que o diabo hoje ele não consegue. Mas as coisas que ele conseguia colocar ainda no meu caminho, mesmo saindo de dentro da vida que eu levava, ainda tinha muitas coisas que aconteciam comigo, mas hoje o diabo ele não consegue me pegar mais. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com o seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Pois é, minha amiga, meu amigo, você reparou bem o testemunho da Cecília. Eu não creio que haja ou que houvesse uma pessoa tão pecadora quanto a Cecília. Por quê? Coitada, ela não sabia, não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, ela servia aos encostos. Mas quando ela optou em fazer um pacto com Satanás, com o diabo, ela sabia que estava fazendo um pacto com o mal. E a vida dela, como é que poderia ser?
Você faz um pacto com o mal, o que você quer? Quer saber o quê? Você acha que o mal vai beneficiar você? Você acha que o mal vai te dar alguma coisa que preste? Ele pode até se insinuar, te ajudar. Só que você vai verificar que ele dá por um lado, ele dá com uma mão e toma com duas. Até que um dia ela chegou na Igreja Universal e aprendeu o caminho do verdadeiro altar, o altar de Deus. E ali ela desfez o pacto com o diabo e fez um novo pacto, um pacto com Deus. Olha a vida dela hoje. Em família, paz, sossego, dorme tranquilamente. É outra criatura. Por quê? Porque ela escolheu a bênção, ela determinou a bênção. E o bacana disso tudo é que Deus nos dá o direito de escolher, nos dá a opção de escolher, nos dá liberdade para escolher o bem ou o mal. Então você decide por si próprio o bem ou o mal. Se você começa a fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, você vai colher o que é bom. Claro que você vai colher o que é bom. Você vai colher os frutos daquela obediência. Agora, se você fizer o que não presta, então você não pode reclamar. Você vai ter que suportar, vai ter que aguentar. Nós vamos assistir mais testemunhos de pessoas que também chegaram a esse ponto, que mudaram de opção, mudaram de escolha, deixaram de fazer o que não prestava e passaram a fazer o que prestava. Olha só o que deu. Meu nome é Antônio Carvalho de Sena, eu sou empresário. A mídia passava uma informação que a Igreja Universal, eles roubavam. Passava aquela informação que um dia lá no Maracanã, eles encheram aqueles sacos que era dinheiro. Na realidade, hoje eu sei que aqueles alforjes, aqueles sacos, são pedidos que as pessoas levam, devido que a mídia passava, dentro de mim ficou uma malícia com relação à obra, com relação à fidelidade, que para Deus mudar a vida de alguém, a gente, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter fidelidade com Deus. E eu não levava isso a sério porque eu achava, mediante as informações, que o dízimo, a oferta, ela beneficiava pastores, bispo, e não a obra de Deus. É tanto que quando eu cheguei aqui, dentro de mim, era o último local que eu poderia vir buscar ajuda. E Deus me trouxe aqui. Só que eu cheguei aqui numa condição de empresário falido. Na época, eu tinha adquirido uma dívida que ultrapassava 350 mil reais. 51 cheques devolvidos na praça, todos os cartões de crédito bloqueados. Eu não tinha a mínima condição. Eu cheguei numa situação realmente de miséria absoluta. Eu fiquei 2 anos na igreja com esse mau pensamento, com essa malícia, com esse maus olhos com relação à obra. Eu pegava o envelope, mas na hora de cumprir com o meu voto, eu tinha um preconceito. Eu tinha isso dentro de mim e eu não cumpria. E automaticamente, sem aliança e sem compromisso com Deus, não tem resposta. E era exatamente assim que eu fiquei. Aí, depois de 2 anos, um dia eu até digo algo aqui, que eu tinha assim, um preconceito principalmente com o fundador da obra. Até de querer assistir reunião com o bispo. E um determinado dia, eu fui numa reunião lá, João Dias, chegando lá, era o bispo, uma quarta-feira. E ele, como falou para mim e para muitos que tem muitas pessoas que estavam ali na minha condição. E hoje, mesmo dentro da igreja, tem essa condição que eu estava lá atrás. Está dentro da igreja, está dentro da obra, mas não acontece nada porque a pessoa tem esse preconceito.
tem essa malícia, e eu tinha isso aí. Aí o bispo falou, você que está aqui nessa condição, e ele ainda acrescentou, você que está aqui, pelo que você já ouviu da mídia, das informações contra a obra de Deus, você não gosta de mim. E era exatamente o meu caso. Você tem uma única alternativa, é você levantar do seu local, da sua poltrona, vir aqui diante do altar e se corrigir com Deus. Ele ainda acrescentou, muitos que estão nessa condição não vêm porque o orgulho não vai deixar. Era o meu caso, eu com essa dívida toda que eu tinha, situação miserável, tinha um orgulho dentro de mim que me impedia, no meu eu. Eu confiava no meu eu, mas só que o meu eu não servia para nada. E aí eu pensei 2 vezes até resistir. Levantei no meu lugar e fui de frente do altar. E lá eu confessei para Deus que aquela situação, se de fato Deus existe, Deus mudasse aquela situação nessa noite. Aí eu fui tomado por um choro com uma criança. E ali, eu saí dali, falei para Deus, ou o Senhor muda a minha situação, ou me mata, tira a minha vida, porque não tem sentido viver, que eu não tinha qualidade de vida nenhuma. E assim ocorreu. Hoje, passando toda essa situação, hoje a minha vida ela foi restaurada. A minha vida pessoal ela foi restaurada. A minha empresa foi restaurada. Tenho uma propriedade rural muito abençoada. Enfim, eu tenho uma vida com qualidade. É impossível, olha só, Deus não mudar a sua situação. Impossível. Como Ele mudou a minha, Ele muda a de qualquer um. Meu nome é Aline Cristina, tenho 37 anos, sou assessora comercial e eu tinha muito preconceito contra a igreja devido às informações que chegaram até mim sobre a Igreja Universal, o Bispo Macedo, né? Eu ouvia dizer que ele era ladrão. Eu lembro de um episódio do Maracanã, que ele estava com um saco de pedidos e ali era dinheiro do povo, né? Então, para mim, eu achava um absurdo as pessoas ir para a igreja, buscar uma ajuda e ter que dar dinheiro, e eles quererem dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. Esse era o meu pensamento. O meu pai, ele passou a ir para a igreja, né? Então aí foi quando o meu preconceito ficou maior. Eu via ele dar oferta na igreja e eu achava que o pouco que a gente tinha, ele estava tirando para dar para a igreja. Então eu achava que tinha feito lavagem cerebral. Pessoas que contavam testemunho, eu achava que eram pagas para poder contar testemunhos, para chamar a atenção das outras pessoas e irem até a igreja para arrecadar mais dinheiro. Era um comércio disfarçado. Para mim, ele era um ladrão que estava enriquecendo às custas das pessoas. Eu achava que as pessoas iam até ele por uma carência, né? O sofrimento era tanto que elas se deixavam iludir pela promessa de mudança de vida. Então, por conta disso, eu tinha ódio, tinha raiva da igreja e falava que jamais eu ia colocar o pé dentro dessa igreja. Meu pai, ele pegou todas as madeiras do guarda-roupa dele e fez uma bomboniere. E eu vendo aquilo, falei para ele, poxa, o senhor fez uma favela aqui na garagem de casa para dar mais dinheiro para essa igreja, o senhor está ficando louco? E ao longo do tempo, né, uma certa vez eu cheguei em casa e não tinha mais nada lá. E eu falei, ué, graças a Deus meu pai mudou de ideia, né? E quando eu passei do outro lado da rua, cheia de orgulho, eu vi uma bomboniere linda, com as prateleiras tudo novinha, com tudo novinho, geladeira, tudo. E não era uma bombonierezinha, era uma bomboniere grande, algo que seria impossível meu pai ter. E eu falei, poxa, ele falou que Deus ia honrar, e esse Deus honrou ele mesmo. Então ali eu já passei a olhar de maneira diferente. Eu era muito vazia, muito triste, sofria de síndrome do pânico, tinha medo de tudo.
e eu tinha um problema muito grande na vida sentimental. Eu não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Se eu me envolvia com alguém, não demorava mais que 15 dias. E o meu pai sempre falava para mim da igreja, mas como eu tinha um preconceito, eu nunca dava ouvidos. Falava que jamais eu ia colocar meus pés dentro da igreja. Mas aí, devido a esse problema, eu falei, tá bom, eu vou. Então eu fui uma semana, aí eu fui um mês, aí eu me batizei, aí eu tive um encontro com Deus, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, eu conheci uma pessoa, eu casei, e hoje eu sou feliz, tenho uma filha, tudo mudou. Quando eu cheguei lá, eu pude ver que tudo aquilo que eu achava, que todas aquelas informações que eu recebi, que todas aquelas ideias que eu tinha formada, era mentira, não existia. Me sinto prejudicada porque se eu soubesse que não era aquilo que eu achava, que eu imaginava, que aquelas informações que eu tinha, eu teria ido antes, né? Eu sofria demais e não ia, era resistente por conta das informações que eu tinha. Peço perdão, sim, por aquela imagem, aquelas ideias que eu tinha, aquele ódio que eu tinha dele, da igreja, do Bispo Macedo, sendo que eu nem o conhecia, nem conhecia o trabalho, nem conhecia a igreja. Eu desafio que, assim como eu, quem pensa, quem tem essas ideias, quem tem essa opinião formada, eu faço um desafio de vir, assim como eu, um dia, apenas um dia, se vier, eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que entrou, não vai sair com o mesmo pensamento. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Decida como você quer a sua vida daqui para frente. Continuar na maldição ou caminhar e colher os frutos da obediência a Deus. Escreva uma carta com as decisões erradas que você já tomou. Vamos levá-la no Monte Gerizim, em Israel, descrito na Bíblia como um monte da bênção. E tudo que é maldição na sua vida se tornará em bênção pela sua fé. Dia 16 de setembro, participe do Domingo da Bênção, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. O meu nome é Kátia Silvana, eu tenho 37 anos. Eu cresci, em um lar cristão. Desde criança eu frequentava uma igreja. Uma família normal, cercada de muito amor, de muito carinho. Meu pai, é um pai muito amoroso, muito carinhoso. Ele queria que eu fizesse cursos, ele queria que eu fizesse faculdade. Ele não exigia que eu ajudasse em casa, mas ele queria que eu fizesse uma faculdade, que eu estudasse. Eu comecei a fumar, muito nova. 16, 17 anos eu comecei a beber. Com 18 anos eu engravidei, casei. Aos 20 anos eu estava divorciada. E aí eu me envolvi com drogas. Eu comecei a usar drogas, eu usava drogas todos os dias, Eu escolhi ter uma outra vida. E aí, nessas escolhas, eu comecei a fazer vendas de drogas, a usar cheques roubados para fazer compras, cartões de crédito para fazer compras que não eram meus. Tive a oportunidade de ter uma família normal, uma família comum, onde eu pudesse trabalhar, onde eu pudesse estudar, ser esposa, ser mãe, mas eu não quis, eu optei por uma outra escolha. Fui perseguida várias vezes pela polícia, várias vezes a minha casa foi cercada por polícia,
pelo resultado dessas minhas escolhas, do envolvimento com o tráfico, eu tive bastante pessoas que queriam me matar, tanto em São Paulo quanto fora do país, no Paraguai, na Argentina. Eu tinha pessoas que estavam atrás de mim para me matar. Tudo isso é feito de escolhas que eu fiz. O meu filho foi criado pela minha mãe, eu não vi o meu filho crescer. Meu filho hoje tem 19 anos, eu não vi a infância dele, eu não vi os primeiros passos dele. Perdi, né, o meu marido, aí tive envolvimento com outros homens, mas de forma alguma eu era feliz, porque um dia eu estava com um homem, outro dia eu estava com outro. E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim. Por causa dessas escolhas que eu fiz, eu tinha que ficar, às vezes, fugindo, me escondendo. Por essas escolhas, né, eu vivia com medo, porque eu estava já sendo processada, já tinha 4 processos. A minha vida era delegacia e fórum, advogado, me explicar, né, perante a justiça. E aí eu não conseguia ter uma vida normal mais. A minha vida, ela era, né, o retrato da maldição. Quem olhava para a minha vida via só a maldição, tinha um lado escuro, muito grande nela, né? E aí eu chegando, né, na igreja, chegando uma quarta-feira à noite na igreja, eu comecei a ouvir a voz do pastor e ele disse, né, na reunião, na pregação, ele disse que era para me deixar tudo, deixar a mágoa, deixar o ódio, deixar o mundo, e era para mim confiar que aquela situação ia mudar. Aí eu comecei a obedecer, eu comecei a ouvir e pôr em prática tudo que era falado, né? Aí eu deixei os vícios do cigarro, deixei o vício das drogas, da bebida, eu deixei a casa onde eu morava, que era uma casa onde tinha o tráfico, e eu deixei aquela casa, era uma casa confortável, uma casa que me trazia status, e eu escolhi voltar, né, para a casa dos meus pais, e começar tudo de novo. Eu comecei a ser dizimista fiel, a devolver o dízimo, eu comecei a participar das reuniões com frequência, eu não ir na igreja só para cumprir uma obrigação, mas ir por amor, ir por vontade própria. O primeiro resultado que eu vi através da minha obediência foi paz. Tinha uma guerra do lado de fora, tinha toda uma situação acontecendo do lado de fora. Mas dentro de mim eu consegui ver paz, eu consegui dormir, eu consegui respirar, ter alegria. Então eu cheguei no meu filho, eu pedi perdão para ele, eu disse para ele que a partir daquele momento ele teria uma mãe, ele já estava com 12 anos na época, então eu disse para ele que a partir daquele momento ele teria uma mãe. E hoje, né, eu sou mãe, hoje eu sou esposa, hoje eu tenho um marido só que me completa, que me preenche. Hoje eu trabalho, eu tenho o meu salário, o salário digno. Eu saio de cabeça erguida para trabalhar, eu tenho uma rotina de vida que me agrada. E através dessas minhas escolhas, né, hoje eu vivo uma bênção. Através das escolhas que eu fiz, hoje eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que me dá força, é o que me alegra, é o que me dá paz. Eu tenho um gozo na minha alma, eu tenho uma alegria na minha alma todos os dias. Na Igreja Universal, eu aprendi que as escolhas dependem de mim. Eu escolho ter uma vida de bênçãos ou uma vida de maldição. Tudo está nas minhas mãos. Não tem karma, não tem dogma, são as minhas escolhas. E por eu ter feito as minhas escolhas, hoje eu vivo uma vida de bênçãos. É difícil entender isso? Precisa de interpretação? Não. É claro, você planta rosas, você vai colher rosas. Você planta feijão, você vai colher feijão. Você planta arroz, você vai colher arroz. O que você quer colher? O que você quer colher? Você quer colher bênção? Então você tem que plantar o que é certo, o que é justo, o que é correto. Você tem que andar pelo caminho certo. Então, quando a pessoa planta o que é errado, é claro que ela vai perder a paz porque ela sabe que vai colher coisas ruins. Então, ela vai ter que suportar, atender a semente ruim que vai dar frutos maus. Mas quando ela planta o que é bom,
Não sei se você reparou no testemunho da Kátia. Ela disse: a primeira coisa que aconteceu foi a paz. Não é legal? Embora do lado de fora houvesse uma guerra, mas interiormente havia paz dentro dela. Por quê? Porque ela determinou, ela decidiu, ela fez a escolha certa em obedecer à justiça, obedecer o que é certo, fazer o que é certo, largar o errado e fazer o que é certo. Isso traz paz. Logo de imediato você recebe paz. Muito legal, né? Pois é, minha amiga, meu amigo, o fato é que a pessoa não precisa ser religiosa para ela andar com Deus. Ela tem que obedecer, só obedecer a palavra dele. Vamos assistir mais pessoas e que foram agraciadas com o Espírito Santo. Meu nome é Valéria, sou empresária e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa que vem de uma família totalmente sofrida. A minha família, os meus pais, eles tinham muita dificuldade em criar os filhos. Então faltava-se tudo para nós. Nós ganhávamos tudo dos outros, ganhávamos roupas, calçado e mal tínhamos nosso pai para nos dar amor. Então a gente cresceu, eu cresci sem o afeto do pai e da mãe. E quando eu me casei, eu achei que a minha vida fosse ser um mar de rosas. Falei, poxa, agora eu casei, né? Encontrei um marido, uma pessoa boa que vai me fazer feliz. E por um certo tempo fui, né? Tive uma felicidade temporária. Aí, de repente, começou os problemas maiores, os conflitos. Tive meus filhos, a minha filha, né, a mais velha, ela teve um problema muito sério no intestino. E depois eu tive os outros 2 filhos com problema de pulmão. Os 2 tinham, devido também a eu fumar na época, né? Então, eram, assim, crianças que cresceram com fumante, né? E eu também fui tendo problemas de saúde também. Eu tive reumatismo, tive mioma, tive 9 nódulos de mioma e fomos tendo problemas de dívidas, né? E com isso a gente não tinha paz, eu não tinha paz, eu era uma pessoa extremamente nervosa, agoniada, uma pessoa triste, vazia. Eu estava totalmente perdida e religiosa ainda, vinha de uma religião, né, que os meus pais me ensinaram, tradicional, onde eu tinha a Bíblia lá aberta, no Salmo 23, e só que faltava tudo dentro da minha casa. Eu tinha fé, eu queria agir a minha fé, eu queria ver um resultado na minha vida. Só que eu tinha devoções, eu tinha vários santos, imagens que eu cultuava dentro da minha casa. E quando uma não funcionava, eu passava para outra. Então não era um, era vários. Ao ponto de acreditar num elefante. Se eu virasse o elefante para a porta, que aquilo ia me atrair prosperidade, sorte. E que se eu colocasse as moedas do lado de um outro santo, eu ia ter riqueza, prosperidade, vida abundante. E a vida só afundando. E a vida totalmente perdida, que eu cheguei a comprar uma imagem maior do que minha filha. Maior. Coloquei no meu quarto e falei, vai me proteger de tudo. Aí teve um episódio, um dia eu limpando a casa, minha filha foi e derrubou esta imagem. E no que ela derrubou, quebrou, né? Porque era louça, quebrou. E eu fui e bati nela. Muito revoltada com a situação. Dei uma surra nela, bati nela, falei, não pode fazer isso e tal. Tamanho era o nervosismo, a falta de controle, né? Tamanho era como eu me sentia perdida, né? Eu me sentia uma pessoa totalmente perdida. Eu falei, não, para mim não tem mais o que, né? Não tem vida para mim, não há vida. Isso não é vida, isso é sofrimento. E cheguei a duvidar de Deus, porque eu falei assim, se Deus existisse, eu não estaria sofrendo, passando por isso. E nesse dia, eu ligando a televisão de madrugada, ouvi um testemunho que se identificava muito com o meu. Só que como eu era uma pessoa que não acreditava nas coisas que vinham da Universal, falavam que era seita, falavam que era o anticristo, o bispo era o anticristo. Eu assistindo esse testemunho, eu comecei a duvidar, já de início. Mesmo vendo que era parecido com o meu, eu falava, não, esse testemunho é mais um comprado, esse testemunho foi pago, não é possível. Mas eu falei, não, eu vou assistir até o final. Aí quando chegou até o final desse testemunho, eu chorei muito com ele, porque contava a minha vida. Contava tudo que eu estava vivendo. Exatamente tudo. Igualzinho a minha vida. Aí, quando chegou no final, eu falei, não. A menina fez o convite, né, para ir à igreja, você que está passando pelo que eu passei, etc. Eu peguei e falei para o meu esposo, vamos, porque eu não aguento mais.
ou Deus existe e muda a minha vida, ou não tem mais saída para mim. O impacto de eu chegar na igreja foi algo assim muito forte, porque quando eu cheguei, eu não vi nada, não vi imagens, só vi um homem lá com uma Bíblia na mão, lendo a Bíblia, coisa que eu não era acostumada a ver, né? A gente pegava um folheto e lia aquele folheto, a gente não lia a Bíblia. A gente tinha a Bíblia aberta, mas a gente não parava para meditar na Bíblia. Eu vi que era algo diferente de tudo que eu tinha vivido até ali, né? Tudo. Eu achei assim algo estranho para mim, de princípio. Estranhei muito e falei, poxa vida, mas só a oração, só ler a Bíblia, só não precisa ter nada, não precisa ter imagem, né? Não precisa ter contato com nada, é só isso e pronto, né? Só que quando eu saí dali, eu dormi. Eu tive paz e comecei a voltar mais vezes. E eu notei o quê? Que aquele testemunho que eu falei é comprado, não poderia ser comprado, porque estava acontecendo na minha vida. Eu estava vendo a diferença na minha vida. Eu estava sendo curada dos nódulos, do mioma. Eu estava sendo curada de tudo, toda a enfermidade, todo o nervosismo, toda a depressão. Eu não tinha mais vontade de chorar, né? Eu não tinha mais, eu tinha alegria. Né? Ao invés de chorar, eu queria estar na igreja, eu queria estar buscando, eu queria estar, né, com a minha família, em comunhão. Os meus filhos foram curados e eu não paguei nada. Foi algo assim muito forte que eu falei, não, é aqui o meu lugar. Daqui ninguém me tira mais. Tudo que os homens de Deus ia passando, a gente ia examinando a palavra, né, a escritura, ia vendo que realmente o que ele falava constava ali. E eu ouvia falar do Espírito Santo, né? Eu ouvia nas reuniões falando, você que quer o Espírito Santo, vem aqui na frente, né? E falava-se do Espírito Santo e eu via o brilho diferente nas pessoas que tinham o Espírito Santo. E eu ouvia daí testemunhos frente a frente na minha igreja, né? Pessoas falando que recebeu o Espírito Santo, que estava diferente. E aí eu trouxe isso para a minha vida. Eu falei assim, não, até hoje eu sofri porque eu não tenho o Espírito Santo. Então eu quero o Espírito Santo porque eu quero ser completa, né? Me nasceu uma sede muito grande do Espírito Santo. Eu falei, se todos têm o Espírito Santo e é feliz, então eu falei, eu quero esse Espírito Santo para mim. O que é o Espírito Santo? E fui me aprofundar sobre o Espírito Santo, né? E numa maravilhosa quarta-feira à noite, né? Eu fui selada com o Espírito Santo. Foi algo assim extraordinário, sem palavras, né? Foi o dia, assim, foi a noite, mas foi o dia, o meu dia, né? Foi aquele dia que Deus separou para mim. Eu recebi Deus dentro de mim, né? Eu recebi aquela força, né? Aquele poder dele dentro de mim. E me faltava palavras, né? Me faltava palavras para agradecer, né? Para agradecer a Deus por estar ali, por ter sido resgatada daquele mundo que eu sofria, né? E foi ali que Deus me selou, foi ali que Deus me garantiu que era comigo, foi a garantia que eu recebi de Deus. Foi tão maravilhoso, foi tão glorioso em mim aquilo, que eu queria falar para todos. Eu queria falar, eu saí dali falando para o meu marido, né, que meu marido ainda não tinha sido. E eu falei, amor, aconteceu isso assim, assim. E já fui falando com ele falou, verdade. E ele também já foi querendo buscar, né? E aí eu saía falando para as outras pessoas, para meus amigos. Eu falava, nossa, hoje é diferente, a minha vida é transformada. E Deus foi contando comigo, né? E eu fui falando desse amor de Deus para as pessoas. Então, eu que vivi uma vida, né, miserável, uma vida restrita, reservada de tudo. Hoje a gente tem uma vida regalada. Hoje a gente tem 2 empresas, hoje somos empresário. Eu que era perseguidora da igreja, né? Achava que a igreja ia me tomar tudo que eu tinha, né? Pelo contrário, me tomou todos os meus problemas. Hoje eu sou uma pessoa realmente realizada, né? Em todos os sentidos. Depois, né, que eu tive esse encontro com Deus, eu passei a buscar pela minha família, né? Buscar com toda a sede por eles. E hoje eles estão todos comigo, graças a Deus. A minha casa hoje serve ao Senhor, todos eles. Essa luz é o Espírito Santo, que brilhará para sempre, desde que ela esteja dentro de você. Quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe a luz da vida. E não de uma vida mesquinha e miserável, mas de uma vida abundante e eterna. É o que está escrito, prometido na palavra de Deus. E eu creio nisso. Então, as pessoas que creem na palavra de Deus e obedecem, colocam-na em prática,
então estas são abençoadas, são benditas. E foi o que aconteceu com a Valéria. E vai acontecer com você desde o momento em que você decide a sua vida. Não, eu posso ir por esse caminho que eu estou indo, que é de sofrimento e dor, mas eu quero mudar. Eu quero começar a obedecer, eu quero seguir o que é certo, fazer o que é certo. Ao invés de confiar numa imagem de pau, de pedra, de metal, de louça, que tem boca, mas não fala, ouvidos que não ouvem, pernas que não andam, braços que não seguram. Eu vou confiar no Deus Espírito, o Deus que é Espírito e verdade, cuja palavra se cumpre na vida dos que nela se apoiam. Então, nós vamos fazer a oração agora e, neste momento, eu quero fazer um convite a você, um desafio a você. Você que tem confiado nos deuses desse mundo e que ainda não viu o poder de Deus na sua vida, esse Deus que nós temos anunciado, vamos fazer um teste. Se esse Deus que nós anunciamos é verdadeiro, então aí onde você está, ele vai tocar em você, ele vai te dar sinal, um sinal pelo menos, de que ele existe e que se torna abençoador dos que o buscam. Vamos falar com Deus. Eu sei, Senhor, meu Pai, meu Deus e meu Rei, que o Senhor está nos céus, mas está aqui também, está onde quer que essa criatura esteja neste momento, está neste momento. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares e que ouve as nossas súplicas, as nossas orações, e que o Senhor não tem prazer nas nossas lágrimas de tristeza, mas nas lágrimas de alegria, de gozo, porque o Senhor é vida. Então, meu Pai, eu quero te pedir, dando atenção a esse desafio que nós acabamos de lançar agora, essa pessoa que está nos assistindo e que está entre o sim e o não, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, chove, não molha, essa criatura se cresce, ela fica pensando se vai ou se não vai. Eu peço que o Senhor dê um sinal, dê um empurrão nela agora. Toque nessa criatura, meu Pai, e torna possível que alguma coisa seja sensível, de forma que ela venha sentir, literalmente sentir, algo para que então se convença de que o Senhor existe e que está pronto para atender a todos que te invocam na sinceridade. Meu Pai, toca nessa criatura e faça a tua obra na vida dela a partir de agora. E você que crê, minha amiga, meu amigo, diga graças a Deus e beba da água abençoada em nome do Senhor Jesus. Pois é, minha amiga, meu amigo, as pessoas gastam rios de dinheiro investindo em tratamentos médicos, psiquiatras, tomando remédios para dormir, tentando amenizar a sua dor. E todo e qualquer problema que a pessoa tem se resolve apenas com a fé pura e simples no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você ouve a palavra dele e obedece, pronto, é fácil. Mas o bispo é tão simples assim, é tão fácil, é tão fácil, tão fácil, tão fácil que as pessoas criam dificuldades para acreditar. Se fosse pago, se você tivesse que gastar dinheiro para chegar até Deus e conquistar os seus favores, talvez fosse mais fácil para você. Mas porque é tão fácil, você não acredita. Você não acredita porque é muito fácil. Mas é isso aí. A fé faz possível o impossível, inclusive na sua vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.